Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio, né, da Telemedicina Integrada aí de 2021. A gente espera seguir ao longo do ano conversando e debatendo com vocês como a telemedicina pode ajudar a nossa prática, né, a nossa prática do dia a dia. Aí vocês vão perceber que às vezes o que falta é uma coisa inicial, um empurrão inicial, e a gente está aqui sempre para tentar esclarecer tanto legislação quanto tudo mais. Quem não me conhece, eu sou colega de vocês aí, Rodrigo Kikuchi, sou cirurgião vascular de formação e faço parte desde o início da equipe do Conecta Médico, desenvolvendo e conversando, debatendo sobre telemedicina. Também faço parte de algumas associações médicas que debatem o tema. Então vamos lá, a gente tem meia hora, vamos aproveitar ao máximo essa meia hora para que todo mundo saia daqui com alguma ideia nova. E de verdade, eu queria mesmo que vocês tivessem na cabeça aqui alguma coisa que vocês possam mudar e começar a executar já no dia de amanhã, ou quem sabe até no dia de hoje, né? Nos episódios anteriores, nós já conversamos um pouquinho sobre diversos assuntos, como valorização do médico, a dificuldade de implantação de telesaúde, como que ficaria a relação médico-paciente dentro da telemedicina. Especificamente também falamos muito sobre legislação, como que prescreve, como que se obtém uma chave, uma assinatura digital. Então, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, pode colocar até no fim aqui do nosso debate, a gente levanta alguns pontos, mas a equipe do Conecta Médico disponibiliza para vocês aí tudo que a gente já falou anteriormente, é só entrar em contato com a equipe do suporte, né? Então, tudo isso aqui a gente já falou nos episódios anteriores. E no dia de hoje, o que nós ficamos aqui para debater no dia de hoje? Eu vou contar um pouquinho de alguns dados que nós temos com a telemedicina aí no último ano, mas também eu vou contar a minha experiência pessoal, como a gente tem feito e escutado de colegas também, como que eles têm feito para no dia a dia a telemedicina ajudar o mundo online e o mundo offline da prática médica. Então, os tópicos de hoje é otimização do tempo, como que a telemedicina ajuda a otimização do tempo. Na sequência, a gente vai comentar alguns detalhes do modo e a forma que a telemedicina consegue aumentar a capacidade do serviço da atuação médica de vocês aí. Como que, usando a telemedicina, você consegue oferecer serviços que antes não estavam disponíveis e que vocês podem atingir com o uso da telemedicina. E, finalmente, a gente vai falar hoje também um pouco sobre segurança e qualidade do atendimento. Como manter qualidade do atendimento e como ter segurança na execução do atendimento médico por telemedicina. Tá? A telemedicina, ela utiliza várias tecnologias de comunicação e informação. Tá? Isso com um objetivo muito claro, que é prover serviços de saúde. Tá? Então, tem centros médicos, profissionais liberais ou autônomos, como muitos de vocês, ou que atuam dentro de alguma clínica, que visam o uso da telemedicina para melhorar a capacidade de troca de informação entre o corpo médico e com o paciente. Isso, sem dúvida nenhuma, permite a agilidade, e não só agilidade, como transparência de processo também, graças a uma situação particular que a telemedicina tem, que é a cloud computing, a computação em nuvem. Toda a prática da telemedicina, ela vem embasada nessa computação em nuvem, onde os dados navegam e são armazenados em nuvem, não em HDs físicos nos nossos computadores e tudo mais. Isso permite, sem dúvida nenhuma, uma agilidade de troca de informação que faz a gente ganhar tempo, melhorando nossa gestão do nosso ativo principal, que é o nosso tempo, né? Nossa prática. Como nós somos prestadores de serviço, o nosso produto não consegue ser dissociado da nossa pessoa. Por isso, tempo para a gente é de suma importância. E aí eu pergunto para vocês, se vocês certamente ao longo da carreira de vocês já não passaram por isso, né? Você pede uma ficha do paciente e até a secretária ou o funcionário conseguir buscar essa ficha, você fica lá
meio parado, sem ter como seguir para frente. E mais, né, no momento que essa ficha é física e vem sendo trazida para você, os dados ficam frágeis, né? Esses dados médicos acabam tendo acesso, o seu próprio funcionário vem aqui, ele consegue ir lendo a ficha enquanto está trazendo para você, e isso hoje em dia é algo que a gente tem que tomar cuidado. Por isso, a telemedicina, né, ela permite, né, agilizar alguns processos. E quem não faz ainda, minha sugestão é tentar. É claro que no começo tem um pouquinho de dificuldade, mas quando a gente consegue incorporar isso na nossa rotina, fica muito melhor. Por exemplo, agendamento de consulta e exames, que é um processo aparentemente tranquilo e fácil, né? Todo mundo fala, não, minha secretária vai lá e agenda, mas se vocês perguntarem em grandes serviços ou hospitais ou grandes clínicas, esse processo de agendamento de consulta e exames é um processo que toma muito tempo do nosso funcionário e ele poderia estar rendendo muito com outras situações. E no momento que isso consegue ser autogerido, sem dúvida nenhuma, o ganho na gestão de tempo acaba sendo muito grande. E por isso, quando você pega ali, eu trouxe a página do Conecta Médico, por exemplo, você coloca lá, acompanhe suas consultas, fica muito fácil realizar o agendamento, a visualização das consultas que você tem agendado, ou mesmo quando você coloca marcar consultas, o processo é muito fácil também. E o Conecta Consulta traz uma coisa que é que torna esse processo mais facilitado e mais ágil ainda, que é justamente o autoagendamento de consulta através do Google Agenda. Se você, por exemplo, utiliza o Google Agenda, isso foi uma pesquisa que foi feita, e a grande parte dos nossos colegas colocaram entre as possibilidades, se incorporasse o Google Agenda aí, poderia ser uma facilidade. Então, se você conseguir incorporar o Google Agenda na autogestão da marcação das suas teleconsultas, sem dúvida nenhuma você vai ganhar muito tempo. Mas você me fala, poxa, Kikuchi, eu não vou ficar o tempo todo atendendo por teleconsulta, eu vou dizer o que eu faço, olha só. Eu reservo alguns horários para que eu realize os teleatendimentos. Por exemplo, eu tenho a minha agenda de consultório normal, mas a cada consulta de consultório, eu tenho um horário vago na telemedicina. Para quê? Porque hoje em dia, né, quando a gente sai de um consultório para outro, tem que fazer a limpeza e tudo mais, então eu fico com um horário ficaria com um horário um pouco vago. O que eu faço? Eu coloco esse horário aberto na Google Agenda. Então o Google Agenda, se você pegar lá, entrar no meu, não vai ter assim, a manhã inteira, hora a hora, para agendar com telemedicina. Não, de repente vai ter um horário às 8, um horário às 9, enquanto que o horário das 8h30, reservando de meia em meia hora, o horário das 8, 8h30 eu estou atendendo fisicamente no consultório, de 8h30 às 9 eu liberei na teleatendimento, das 9 até às 9h30 eu estou atendendo fisicamente e assim por diante. E isso é autogerido pelo próprio paciente. Então, os teleatendimentos permitem, nesse agendamento, que eu ocupe muito mais o meu tempo e consiga otimizar o meu dia a dia. Além disso, um outro processo que a telemedicina ajuda muito na gestão de tempo é o cadastro e atualização dos dados dos seus pacientes. Quando você está lá no seu consultório, no seu sistema, você precisa ligar, às vezes, o paciente, a secretária tem que ligar para o paciente e perguntar, continua com o mesmo telefone, tem outro telefone, continua com o mesmo e-mail, endereço e tudo mais. Aqui não. O cadastro e atualização dos dados é o próprio paciente que faz, porque isso é como se ele tivesse a conta no aplicativo dele sempre atualizada. Então, essa gestão de cadastro e atualização dos dados é autogerido pelo próprio paciente. Eles mesmos fazem o seu cadastramento e atualização dos dados. Então, essa informação nunca está desatualizada, né? E permite às secretárias de vocês também a otimizarem
tempo nesta situação. Tá? Então, é um outro processo que a telemedicina torna mais ágil no nosso dia a dia, é justamente o cadastro e atualização dos dados dos próprios pacientes. Além disso, já é automático, né, que a telemedicina faça a digitalização dos dados do atendimento. Então, se vocês pegarem o atendimento de vocês em telemedicina, ele já fica armazenado como um atendimento privado, particular lá, que você pode até linkar com outro prontuário médico que você tenha no seu sistema, através de exportar um PDF e ligar isso ao prontuário da sua clínica, mas os dados já estão todos digitalizados e seguros. Ou seja, você não precisa pegar aquela questão de anotar o dado e depois ter que digitalizar esse dado, passar para o meio físico e depois passar por meio digital. Isso não é necessário na telemedicina, porque o processo em si, ele, uma vez que usa o cloud computing, já é automático. Então, essa digitalização dos dados do atendimento, ela já acontece em tempo real, toda vez que vocês já estão realizando esse atendimento. Então, pessoal, olha só, aquela questão de você primeiro passar a mão para depois necessariamente passar para o seu prontuário digital, com atendimento telemedicina isso não acontece. E mais, como essas informações acabam ficando reunidas em nuvem, você não tem o problema de backup de dados e nem perda de dados. Portanto, essas três condições por si só já tornam a telemedicina um catalisador do nosso atendimento e, sem dúvida nenhuma, ajudando aí a gente a ganhar tempo em todo o nosso processo de atendimento. Tá? Como que a telemedicina pode aumentar a capacidade de um serviço? Isso é muito legal, porque, na verdade, eu comecei na telemedicina fazendo um serviço de consulta, na verdade, de tele e interconsulta, né, comunicando com outros colegas não especialistas e discutindo casos com eles. Foi assim que eu comecei na telemedicina em 2012. Então, se vocês não fazem isso, de repente é uma coisa que vocês podem fazer. Portanto, telemedicina dá para vocês algumas oportunidades a mais de atuação. É claro, sem dúvida, a gente acabou de falar, a primeira coisa que faz com que a telemedicina aumente a capacidade do seu serviço de atendimento é a gestão de tempo, né? A gente já falou das três condições aqui, onde a telemedicina ela vai ajudar a sua gestão de tempo. Agora, também você pode, com a telemedicina, oferecer novas modalidades de tratamento. Primeiro, retornos. Usualmente, né, a gente tem lá a nossa questão de fazer um retorno de segmento 30 dias, né, e isso vale também para a telemedicina para não cobrar, mas depois desse tempo, tá, a gente pode cobrar uma nova consulta, tá certo? E muitas vezes essa nova consulta depois de 30 dias não necessariamente precisa ser presencial. Então você começa a oferecer para o seu paciente a modalidade retorno por telemedicina, ou uma nova consulta de avaliação por telemedicina. Exemplo, você é um endocrinologista e precisa checar algum exame e ajustar eventualmente medicamento. Não vejo uma necessidade real de você fazer isso todo mês. Outro exemplo, eu quero controlar uma anticoagulação com varfarina. Eu preciso conversar com o meu paciente, ver o que ele está comendo, como que ele está, agendinha de alimentação, algum evento adverso, qual a dose ele está tomando e o controle de TP e INR do exame laboratorial. Não necessariamente
esse paciente necessita de um atendimento presencial e eu consigo, com isso, oferecer para ele controles e consultas remotas, que eram um atendimento, uma modalidade de atendimento que eu não tinha. Tá? E isso, sem dúvida nenhuma, passa a agilizar cada vez mais o meu atendimento. E eu ofereci uma nova modalidade de tratamento, tá certo? Outra possibilidade, como eu disse, eu comecei assim, segunda opinião. Se você é um médico especialista, às vezes você tem um monte de colega de turma de medicina, pessoal, que não que fizeram outras especialidades. E conforme a gente vai crescendo na nossa profissão, vai avançando na nossa profissão, é muito comum os nossos colegas de turma começarem a perguntar para você que é especialista algum determinado ponto, seja pediatra até. Quantas vezes vocês já não receberam, os pediatras aqui não receberam a uma mensagem no grupo da turma do WhatsApp? Pessoal, pediatras da turma, por favor, qual que é a dose do antibiótico X para criança de 5 anos e 18 quilos? Vai lá, né? Uma pergunta que pode vir: ortopedistas da turma, o que eu faço quando alguém cai e tá com dor em tal lugar? Enfim, isso acontece. Agora, por que não você não consegue fazer uma teleinterconsulta com uma opinião de um especialista, ou mesmo discutir um caso, e fazer isso através de um teleatendimento, tá certo? É um produto que você pode oferecer aumentando a sua capacidade de serviço, certo? E isso o teleatendimento permite, porque você aumenta muito a sua gama territorial de atendimento. E a outra modalidade de atendimento que você eventualmente pode oferecer é aquela consulta fora do horário habitual, fora do local, do seu local de trabalho habitual. Então, isso faz com que você aumente sua capacidade de serviço. Claro, pessoal, coloquei a arvorezinha de Natal, não estou dizendo que vocês têm que todos fazer plantão de Natal, né? Plantão no Réveillon, não estou dizendo isso. Mas acontece que muitas vezes o paciente de vocês precisa de uma conversa, de uma avaliação, onde vocês podem cobrar consulta e não necessariamente ser no seu horário habitual. Inclusive, você pode até mudar o valor da cobrança para isso, tá certo? O seu paciente vai te buscar, ele pode te buscar, se ele criou um vínculo com você, ele vai fazer isso. Por isso, veja só, 3 novas formas de atendimento que eu consegui incorporar na minha prática médica através da teleconsulta. Além disso, a telemedicina traz uma imagem de inovação. Isso, por si só, como se fosse uma imagem, né, um marketing que o paciente vê. Poxa, eu falo, o doutor está sempre se atualizando, agora tem um monte de condição nova que eu posso falar com ele em diversas horas, que eu me sinto acolhido, né? Então, essa imagem de inovação também faz com que você aumente a capacidade do seu serviço, tá certo? É claro, todo mundo tem o receio disso aqui, né? Da gente ser substituído ou de acontecer como se fosse o telemarketing da saúde. De verdade, tá? Eu não vejo a medicina acabar por isso, a não ser que nós falhemos, nós médicos falhemos. Por quê? Atendimento médico, vocês sabem muito bem, tá? Que ainda assim precisa de acolhimento. E no momento que nós deixarmos de realizar esse acolhimento, é que nós podemos ser substituídos por seres não humanos. Tá? Agora, acolher, você pode usar qualquer ferramenta. Por isso que esse detalhe é importante. A telemedicina não é uma medicina diferente. A telemedicina é uma ferramenta da medicina que nós conhecemos, que é a medicina que acolhe. E é isso que faz com que você consiga manter a qualidade do atendimento.
Porque a telemedicina, na realidade, faz com que você se aproxime ainda mais dos seus pacientes. Aproveitem a telemedicina para isso. Eu fiz muito isso e continuo fazendo. Eu fiz mais quando o lockdown aqui em São Paulo estava pior, mas agora eu continuo fazendo para os meus pacientes. Eu abuso da telemedicina para chegar mais perto do dia a dia do meu paciente. Então, é comum até eu fazer, vamos fazer um retorno, né? Nem estava planejado fazer, mas dali 20 dias, ou seja, um retorno sem cobrança. A gente vai lá e fala, olha, vamos marcar aqui 15 minutos para conversar com a senhora, ver como é que tá, como é que passou. 15 minutos, pessoal, tá? Horário definido, você entrou, não atrapalhou seu dia, sentou e você se aproxima do seu paciente. Isso é aumentar a qualidade do atendimento, não é nem manter, é aumentar. Tá? Então, a impressão da telesaúde, da telemedicina, ela é muito errônea quando você fala que você vai perder interação ou vai se distanciar do seu paciente. Muito pelo contrário. A cadeia produtiva de saúde, ela ganha interação quando você usa a ferramenta da telemedicina adequada. Por isso, a minha sugestão para vocês é que, para melhorar a qualidade do atendimento de vocês, abusem dessa ferramenta. Tá? Por isso, uma outra forma de você melhorar até a qualidade do atendimento de vocês é também aumentar o número de consultas de monitoramento. Se antes era difícil o paciente sair do lugar dele, vir até vocês fazer aquela consulta de monitoramento, com a teleconsulta, isso não, essa dificuldade não acontece. Então, veja só como facilitou essas consultas de monitoramento. E eu quero que vocês se coloquem no lugar do paciente de vocês. Imagina vocês, como pacientes, o quanto vocês não se sentiriam bem se o médico de vocês fizessem um programa rotineiro de consulta de monitoramento. Então, o que acontece? Já deixa pré-definido. Eu estou seguindo um paciente hipertenso, eu vou fazer o mapinha de pressão, estou mudando o medicamento, já deixa pré-determinado. Seu João, olha só, hoje é dia 9 de fevereiro, então nós vamos fazer o seguinte, o senhor faz esse monitoramento com o mapinha, já no dia 16 de fevereiro vai ser a primeira consulta de retorno do senhor de monitoramento, a gente leva 15 minutos, o senhor me fala como é que está se sentindo com o medicamento, 15 minutos. Aí depois, seu João, conforme for, a próxima vai ser dia 16 de março. Aí já é uma consulta. Tá? Então, essas consultas de monitoramento fazem com que você não só ganhem o paciente de vocês na atenção e no acolhimento, como vocês vão aumentar a qualidade do atendimento que vocês prestam, do atendimento à saúde que vocês estão prestando. Certo? E por último, tem que lembrar que vocês precisam manter não só a qualidade do atendimento, mas a segurança do atendimento. Então, não se esqueçam de cuidar da segurança do seu atendimento e dos dados que vocês estão obtendo do paciente de vocês, certo? E nesse quesito, vocês procurem duas situações, tá? Eu falei já anteriormente sobre o RIPA, a tradução do RIPA é justamente essa lei, né? É um ato americano, onde está determinado quais seriam as seguranças dos dados dos dados de saúde que devem ter, ou seja, como a condição de criptografia e tudo mais. Isso é uma lei americana. Muitos programas, na ausência de uma legislação específica brasileira, se espelharam nessa legislação americana. Mas esse ano entrou também, aqui no Brasil, uma regra da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, como que esses dados devem ser guardados e que cuidado nós temos que ter com todos os funcionários para que esses dados sejam seguros. Então procurem, pessoal, programas, plataformas que possam oferecer essa condição para vocês, tá certo?
Mas tem selo, tem isso. No momento, a gente não tem uma situação absoluta, que nem nós temos, precisa ter um selo da Anvisa. Não tem isso, mas a gente vai atrás de empresas que se preocupam com essa situação e que possam dar essa assinatura para a gente. Tá? Eu posso falar do Conecta Médico, que a gente sempre seguiu ou foi buscar, né, uma segurança próxima que o RIP exige, e nós somos totalmente nós estamos totalmente legais já com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso não evita, nada é 100%, mas isso aí, sem dúvida nenhuma, é um processo que diminui a chance de vazamento de dados, tá certo, pessoal? O que eu queria deixar para vocês é que muita gente tem receio da telemedicina, mas eu mostrei para vocês aqui o quanto ela pode ajudar vocês no dia a dia, na otimização do tempo em várias situações, também em aumentando os produtos de serviço que vocês podem ter e também como melhorar até o atendimento que vocês têm com o paciente de vocês, tá certo? Não tenham receio de ir atrás e começar. Não é fácil sair do lugar que a gente está. Mas se nós não fizermos isso, certamente nós vamos perder espaço. Isso é dever melhorar a jornada do seu paciente nos cuidados da saúde. Tá? Bom, nós temos alguns minutinhos aqui. A Márcia colocou uma pergunta que é um debate bastante interessante, mas você tem razão, quando pergunta como fazer a cobrança do consulta de convênio por telemedicina, precisa assinar a guia. Não existe uma legislação que obrigue ou que regulamente como o serviço de telemedicina deve ser feito. O que acontece? O que é lei? Tá certo? Uma teleconsulta, ela deve ser igual a uma consulta com a mesma responsabilidade. Por isso, o Conselho Federal de Medicina orienta que os médicos exijam o mesmo valor. O processo de obtenção da liberação dessa consulta, infelizmente, cada plano de saúde vai ter o seu, tá? Cada plano de saúde vai ter o seu. Então, vamos lá. Eu vou dizer tem planos que conseguem autorizar a distância já, tá? Tem algumas operadoras de saúde que conseguem autorizar a distância, mas se ele precisa eventualmente assinar uma guia, ou precisa, às vezes, autorizar no cartão, aí, em algum momento, vai precisar dessa liberação física, tá? Isso, se você imaginar, é uma falha, né? Porque se a gente fala que o atendimento deve ser remoto, toda a liberação também deveria ser, e isso vai sendo procurado, sem dúvida nenhuma. O Conecta Médico, ele está em vigência já de uma parceria, por exemplo, que identifica se o paciente de vocês é elegível para uma consulta, tá? Ou seja, se ele está com o convênio em dia, se ele pagou, enfim, isso vai ser automático. E já tem alguns planos de saúde parceiros que vão fazer a liberação automática já no modo online, se o paciente for elegível, tá certo? Ainda tem muito a se trabalhar, mas é um caminho, sem dúvida nenhuma, que vai seguir, tá? Então, é assim que é feito dessa forma, essas liberações, tá certo, Márcio? Bom, a gente está chegando no nosso tempo. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto que a gente não abordou aqui, basta encaminhar pelo chat do próprio Conecta Médico ou pelas mídias sociais do Conecta Médico, que a gente vai se esforçar a responder e ajudar todo mundo aqui a fazer uma jornada médica online e offline cada vez mais completa e sempre visando aí ajudar o paciente no fim, tá certo? Pessoal, boa noite,
Um grande abraço. Não se esqueçam que a gente continua aqui, mantenham-se informados. Se quiser, peçam temas para a gente abordar, que a gente reaborda aqui no nosso curso de telemedicina integrada. Tá bom? Boa noite, a gente se vê em breve e no próximo evento, a gente tem daqui 2 semanas, não percam um webinar com o Dr. Shaw. Então, não percam aí que nós vamos discutir bastante coisa sobre telemedicina. Um grande abraço.